Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, quando que você entra direto em um order block e quando você espera a captura de liquidez. Então a gente sabe que a liquidez está localizada embaixo de fundos, né? Então a gente vê aqui fundos nivelados, tá cheio de liquidez embaixo. A gente vê fundos expressivos como esse, tá cheio de stop loss escondido embaixo, então tem muita liquidez. Quando o mercado captura essa liquidez, ele tende a desenvolver muito bem. Porém, a gente tem as regiões de order block, que são zonas de oferta e demanda localizadas antes dessa liquidez. Por exemplo, se embaixo desse fundo está cheio de liquidez, cheio de stop loss escondido, aqui em cima dela, nessa região que eu marquei, tem uma zona de order block, uma região institucional. A gente vai dar uma olhada nisso, a gente vai entender quando que vale a pena você buscar entrar nesse order block e levar ele em consideração, que é uma zona de demanda nesse caso, e quando que vale a pena você marcar esse fundo aqui embaixo e esperar o preço furar tudo, buscar os stop loss escondidos embaixo desse fundo para você pegar um bom movimento. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Bora começar com esse conteúdo, entender de perto como funciona essa tomada de decisão afiada que você vai ter depois de assistir esse conteúdo. Então olha só, a gente vê aqui, pessoal, que o mais profissional de se fazer em cenários como esse é você, nesse caso aqui, por exemplo, vou mostrar vários exemplos, mas nessa configuração a gente teve uma compra aqui muito grande, tá vendo? O preço foi desenvolvendo e foi embora a partir da mitigação do order block. Então eu vou até subir o tempo gráfico aqui um pouquinho, olha só. Vindo para o gráfico de 1 hora, a gente vê esse order block que eu estou comentando, que é exatamente o candle de baixa aqui, ó, antes de um movimento mais forte de alta que quebra estruturas. Quebrar estruturas significa quebrar esse topo aqui, por exemplo. Então ele vem desenvolvendo um movimento como esse, ó, 1, 2, 3. Normalmente o order block ele aparece dentro desse contexto, é como se fosse um pivô, uma estrutura de preço, tá vendo? Ele quebra esses topos nesse forte movimento de alta. É um movimento de alta que apresenta interesse comprador, candles cheios, tá vendo? Então o order block ele vem dentro desse contexto e normalmente ele está aqui no fundo de um movimento de estrutura de pivô como esse. Então aqui no fundo a gente tem um order block, tem vários tipos de bloco, tem várias formas para ele aparecer. Esse daqui é uma das formas mais clássicas e mais eficientes para você estar encontrando bons blocos, tá? Então nesse caso a gente tem sim um order block. Nessa redondeza é uma zona de demanda, quando o preço chegar aqui é uma região que os traders podem estar montando posições de compra. Porém, a gente sabe que embaixo desse fundo também tem liquidez, justamente por conta dessa mesma estrutura. Então quando o mercado faz esse movimento, ó, que a gente acabou de ilustrar, embaixo desse fundo também é uma região válida de liquidez por conta da estrutura do preço, por conta dele ter quebrado esse topo nesse movimento de alta. Tá cheio de stop loss escondido aqui. Quando o mercado captura esse tipo de liquidez, ele tende a impulsionar. E para a gente entender com clareza qual que a gente vai decidir focar ali, se a gente espera o preço capturar a liquidez ou entra no order block, a gente precisa entender como que o mercado normalmente se desenvolve. E o mercado normalmente se desenvolve a partir de impulsões e mitigações. Como assim? O mercado faz uma impulsão para cima e ele vem buscar uma correção. Dentro do Smart Money, da análise SMC, a gente costuma chamar esses movimentos corretivos de mitigação. Então, nos movimentos de mitigação, que por exemplo seria esse movimento de correção, igual a gente costuma falar normalmente, né? A mitigação é uma espécie de teste, é uma espécie de correção. Nesse tipo de movimentação, a gente costuma ver, e o ideal é a gente ver manipulações. Micromanipulações, induções ao erro, capturas de liquidez. Quando a gente consegue presenciar esse tipo de coisa, que eu vou mostrar ali para vocês em exemplos práticos, nesse movimento de mitigação, a gente tem ali um movimento de mitigação muito bom para você, por exemplo, tá pegando em um order block aqui localizado, pode ser mais embaixo, pode ser, vamos supor que tem um bloco por aqui, o preço pegou nesse bloco nesse momento e disparou e fez outra impulsão. Então, quando no movimento de mitigação a gente tem induções ao erro, a gente costuma ter ali um contexto muito bom para entrada no order block, sem esperar ele capturar a liquidez. Agora, a liquidez vai permanecer aqui embaixo do mesmo jeito, ó, dessa maneira? Permanece. Então, a liquidez ela continua aqui. E se eventualmente ele não querer saber do order block, ou então se ele não confirmar da maneira que eu vou mostrar para vocês, você já sabe que aqui embaixo tem uma zona de liquidez muito boa. Quando ele capturar a liquidez aqui embaixo e trouxer uma confirmação, e a gente vai falar um pouco sobre confirmação aqui também, você terá uma compra muito boa. Claro que aqui a gente já viu e já sabe que ele impulsionou muito bem e gerou um trade muito bom aqui, inclusive. Mas olha só, vamos refinar aqui, ó, o order block é aqui, né? Deixa eu marcar ele aqui para vocês entenderem. O bloco está aqui, você vê que o preço respeitou esse bloco muito bem. E qual que seria a indução ao erro que foi desenvolvida aqui para validar, por exemplo, essa entrada nesse order block? Essa criação de liquidez, tá vendo? O preço veio andando de forma lateral e ele acabou criando um nível de suporte.
Ou seja, o movimento que o ativo veio desenvolvendo criou uma liquidez de muita qualidade acima dessa liquidez que já estava pronta aqui embaixo, que é embaixo desse fundo. Quando o mercado ele cria uma liquidez de qualidade aqui em cima e tem um order block também de qualidade logo embaixo dessa liquidez, você tem um contexto para pensar numa compra. Por quê? Porque o mercado já vai capturar uma liquidez muito boa, quando ele fura aqui para baixo, ele está limpando os stop loss de todos os traders que foram induzidos a comprar nesse nível de suporte, tá vendo? Então, nível de suporte induz os traders a comprarem, forma aqui uma piscina de liquidez entre o nível de suporte e a região de order block aqui embaixo, que é a zona de real interesse dos preços, que é a zona institucional de blocos. Então, é uma região de demanda. Então, quando esse preço fura aqui para baixo, ele captura os stop loss de todo mundo que foi induzido a entrar nesse nível de suporte. Muita gente vem entrando vendido, acreditando que o suporte foi rompido, aí entra em rompimento, né? Muita gente espera aqui, por exemplo, esses testezinhos, ó, que são pullbacks, tá vendo? Rompe o suporte, volta, faz o pullback, porque o suporte vai virar resistência, aquela coisa toda da análise técnica que a maioria dos traders utiliza e a gente sabe que não é tão eficiente assim. Então isso aqui é uma baita indução. Muita gente induzido a tomar decisões ruins, né? Isso é uma indução ao erro. O mercado faz isso o tempo todo antes de gerar uma boa oportunidade de trade, que é aquela onde as probabilidades de fato jogam ao seu favor e você tem cenários conclusivos. Para pegar um cenário conclusivo onde as probabilidades de fato jogam ao seu favor, cara, é certo que o mercado vai fazer induções ao erro antes de desenvolver um cenário bom como esse. Então a gente estava aqui no time da Excelência Trade, onde todos os estudos são feitos com antecedência, aqui onde a gente mapeia todos os detalhes. E olha lá, a gente estava de olho nisso, né? Todas as oportunidades que eu estou de olho a gente mapeia ali com antecedência. Tudo bem ilustrado. Olha lá, aqui é o bloco, tá vendo? Ele nem está marcado o order block ali, mas é a região que eu estou mostrando ali para vocês. Nível de suporte de indução. Então ele vindo aqui embaixo, pelo fato de ter criado essa liquidez, dá para você pensar numa compra antes de chegar nessa outra liquidez aqui embaixo. Porque a gente tem ali o contexto dele já está capturando uma liquidez, já está fazendo uma indução ao erro e ainda se ele confirmar do jeito que eu desenhei aqui, que é um choque da análise SMC, você tem uma compra muito boa. Então tá ilustrado, tá visual, você vê que o preço conseguiu visitar embaixo, conseguiu limpar a liquidez, a gente pode refinar ainda mais lá para os 5 minutos, para ter um risco bem baixo, né? Um time de entrada preciso, risco baixo e um retorno alto de tempo gráfico maior, que foi embora lá para cima, explodiu. A gente vê ele fazendo exatamente o que a gente estava de olho lá. Perfeito, tá vendo? Ele tem que quebrar um topo com intenção em compras. No teste você compra, onde eu circulei aqui, ó, e você aproveita o movimento. Seu stop fica embaixo dos fundos. Então aqui é exatamente o que ele conseguiu desenvolvê-la. Ele quebra os topos no movimento de alta com algum grau de interesse comprador, não tem tanto interesse assim, ele volta para o teste, você tem ali uma compra nesse teste com stop embaixo dos fundos para aproveitar o movimento de preço. Veio subindo devagar, depois ganhou força e foi embora na movimentação e você vê esse preço subindo até hoje bastante, tá vendo? Vem andando aqui demais no movimento, a gente está falando sobre um trade aqui até o primeiro alvo, que seria esse topo aqui, a gente está falando sobre 10 vezes o risco-retorno, se for puxar todo o movimento aí vai dar quase que o dobro já, mas 10 vezes o risco significa que, por exemplo, se você arrisca R$100 nesse movimento, a gente está falando sobre um desenvolvimento aí de fazer R$1.000, por exemplo, arriscando 100. Só um exemplo, né? Você pode arriscar qual for o valor, mas, por exemplo, se arrisca R$100, você faz R$1.000 num risco-retorno de 10-1 como esse, nesse movimento totalmente previsível e alinhado. Então, nesse caso, pelo fato de ter uma criação de liquidez antes de chegar nesse fundo, a gente tem a possibilidade de compra, porque tem um order block, tem uma liquidez forte de indução que vai induzir os traders a comprarem antes da hora e tem uma confirmação de choque, que é essa quebra de topo que eu acabei de ilustrar aqui para vocês. Isso é muito eficiente, é o que eu tenho aqui no material didático lá do time da Excelência Trade para mostrar para vocês também. Tá vendo? Então olha lá, isso daqui é o que está acontecendo aqui nesse movimento. Perfeito, tá vendo? O preço fez aqui o movimento de 1, 2, 3, que é aquele pivô grande, acaba validando aqui nos fundos, muito provavelmente um order block, principalmente se esse movimento de alta... Se esse movimento de alta aqui é um movimento com intencionalidade, igual a gente viu ali, vou mostrar novamente, ele vem voltando e ele cria lá o suporte, essas linhazinhas aqui vermelhas, é justamente a liquidez que eu estou falando com vocês, dos traders induzidos a comprar em fundos nivelados, que é um nível de suporte, né? Muita gente induzida a comprar em níveis de suporte. Enche de liquidez, enche de stop loss embaixo, o preço fura, obviamente, limpa a liquidez do varejo, pega no bloco e ia lá fazendo choque. Tá vendo como é que ele quebra esse topinho válido aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, ó. Quebra o topinho válido, entra o interesse, quebra esse topo, volta para o teste e tem uma compra muito boa. Esse é o cenário. Então, olha lá, a gente vê isso acontecendo e o movimento que eu estava falando para vocês é lá no tempo gráfico de 1 hora, né? Você consegue presenciar ali esse 1, 2, 3, que é aquele pivô grande,
Foi esse movimento, acaba validando aqui no fundo o order block por conta do interesse comprador. Então a gente tem esse movimento, é um desenvolvimento interessante para a gente estar de olho. Agora vindo aqui em outro cenário, olha só, a gente tem uma venda aqui, ao contrário daquela, que vai ser exatamente nessa configuração. O que é esse retângulo gigante aqui? É um order block. Por que a gente está considerando esse order block como uma região boa? Primeira coisa, estou no gráfico de 1 minuto aqui, a gente pode subir lá para os 5 minutos, e a gente pode vir subindo até mesmo para o gráfico de 15 minutos. Olha só, você vem subindo o time frame, né, que é o tempo gráfico, e aí você vê aqui a nossa zona de order block. Nesse caso, o bloco aqui é o último candle de alta antes desse forte movimento de baixa. Então, o último candle de alta, que é esse candle verde antes do forte movimento de baixa, é a nossa zona de order block. Esse movimento de baixa ele vem quebrando estruturas, quebrou esse fundo, quebrou o movimento como um todo, né, depois lá para baixo veio puxando e quebrando outros fundos, tá vendo? Então é um movimento que se desenvolveu, deixou um bloco lá para cima. Isso aqui é uma espécie de order block. Movimento forte, tem que ter movimento forte assim, ó. Depois de um bloco, tem que ter uma movimentação mais agressiva como essa, porque mostra a pressão da oferta e realmente traz qualidade para a zona que é de oferta aqui em cima. Então sempre uma zona de oferta de qualidade é aquela que gera o movimento forte também, logo depois dela, para mostrar que tem qualidade de oferta aqui. A mesma coisa naquele outro cenário. Isso aqui é uma zona de demanda. Então tem que sair um movimento forte daqui dela, para ser uma zona de demanda de qualidade, para mostrar que tem pressão de demanda aqui mesmo saindo da região. Aí se torna lá na frente uma zona de demanda que o preço desce e engata de novo. Aqui é a mesma coisa, zona de oferta tem que ter qualidade de oferta aqui, que é demonstrado por conta desse movimento forte que sai dela. Esse é o primeiro ponto, né? Para você estar marcando uma região de bloco, ele tem que apresentar esse interesse, essa força. Esse é o primeiro ponto. E aqui em cima é um topo expressivo. Topo expressivo está cheio de stop loss escondido. É uma zona de liquidez de muita qualidade. E a gente sabe que para entrar vendido, o preço tem que capturar liquidez em cima de topos. Então isso é um princípio. A partir desse princípio, você começa a tomar decisões muito mais precisas e os seus resultados vão crescer demais. Qual que é o princípio? O preço tem que capturar liquidez em cima de topos para eu pensar numa boa venda. E aí essa captura em cima de topos pode ocorrer de diversas formas, porque a gente tem vários tipos de liquidez em si, em cima de topos. Então aqui nesse caso, olha só, se ele precisa capturar liquidez em cima de topos para você ter uma venda boa, então peraí, eu vou esperar ele capturar liquidez em cima desse topo expressivo para eu ter uma venda boa. Faz sentido? Faz sentido. Então por isso que está marcado aqui com essa linha. Ó, vocês estão vendo? Vou colocar aqui mais forte para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ó. Então aqui a gente tem uma linha, olha lá, a gente tem uma linha ali, é uma zona de liquidez, mostrando que em cima está cheio de liquidez. Quando ele furar aqui para cima e trouxer uma confirmação, você tem uma venda boa. O que vai te fazer vender antes de chegar ali? Já que para vender ele precisa capturar liquidez em cima dos topos, porque esse é um princípio de trade. Princípio de trade, tem que limpar os stop loss em cima de topos para você ter uma boa venda. Ou então ele tem que limpar os stop loss embaixo de fundos para você ter uma boa compra. O mercado limpa a liquidez embaixo de fundos e ganha força, é o que a gente viu aqui. Limpou a liquidez embaixo dos fundos nivelados, ganha força e explode lá para cima. Para vender é a mesma coisa. O que vai fazer a gente vender nesse bloco? De fato, ele criar uma liquidez antes de chegar nesse order block e desenvolver uma confirmação. Se ele fizer isso, tem contexto para vender no bloco. E o bloco vai ser só um a mais no contexto, percebe? Porque aí a gente consegue reunir os 3 fatores importantíssimos para você ter um trade muito bom, que é o preço capturar a liquidez em cima de topos. Tá vendo? Então ele criou os topos, pegar uma região de order block e ainda confirmar com choque. Então é os 3 fatores, né? Então aqui ele conseguiu criar. Se a gente for refinando, ó, 5 minutos, a gente vai descendo, ele acaba criando aqui um nível de resistência de novo. Né? Lá era suporte, agora é resistência. Não está tão nítido assim, mas ele criou sim topos nivelados, tá vendo? Então tá cheio de liquidez em cima, os traders são induzidos a vender em resistências acreditando que é um bom negócio. E tá cheio de stop loss em cima. Esse movimento explode para cima, fura, limpa a liquidez. Muita gente induzida a comprar no rompimento, ele até deu uma andadinha a partir disso, mas aqui ele vai voltar um bocado porque de fato ele acabou de pegar na região de order block e agora ele vai trazer a confirmação para nós lá no tempo gráfico menor. Isso tudo parece um pouco complexo, mas não é. Olha só, a gente estava de olho nisso lá no time perfeitamente, ou seja, isso aqui ajuda muito a você aprender a executar, porque é tudo com antecedência, né, para você passar para o seu gráfico ali. O mercado desenhou isso que a gente está ilustrando aqui, é só clicar e pegar a operação. Então ajuda a aprender no dia a dia, né, como que você faz para executar corretamente. Então a gente vê, né, que ele consegue ir ali, olha lá. Se ele conseguir ali, ele já estava começando aí, tá vendo? Conseguir ali fazer a confirmação, pegando nesse bloco que a gente estava ilustrando, você tem uma venda no teste onde eu circulei e aproveita o movimento. De fato, né, ele foi lá na região, pegou lá no order block, conseguiu fazer a confirmação, tá vendo?
Ele faz exatamente aqui, quebra esse fundo em vermelho, no movimento de baixa, inclusive esse movimento de baixa faz aqui 1, 2, 3. Quando ele consegue fazer 1, 2, 3 e quebra o fundo válido, é ótimo, né? Que é esse movimento aqui, ó. Tem um fundo válido aqui, o preço faz 1, 2, 3, quebra o fundo. Isso aqui é um choque da análise SMC. Quando ele volta para o teste, você tem uma venda muito boa e é só aproveitar o movimento. É uma espécie de confirmação, uma espécie de gatilho, né? Como se fosse isso. Só que tem todo o contexto já elaborado para isso aqui. Obviamente, isso aqui do nada no gráfico não tem valor nenhum, tá? Em qualquer lugar que apareça não tem valor. É só quando está bem localizado de fato dessa maneira. Então ele volta para o teste, é o que a gente falou ali. Você tem uma venda no teste para aproveitar o movimento, que é onde está circulado. E aí é só vender ali e aproveitar o cenário. Por quê? Porque é o princípio, né? O princípio dele criar liquidez e capturar uma liquidez em cima dos topos para você pensar em vendas. Se ele não tivesse feito essa liquidez aqui antes, ó, se ele não tivesse criado essa resistência que vem induzindo muita gente a vender e enche de liquidez em cima, entrar nesse order block se torna muito arriscado. Às vezes você vai ver até o preço respeitando, mas vale muito mais a pena, de forma geral, você priorizar pelo quê? Pelo rompimento desse bloco, pela captura da liquidez aqui em cima, ou seja, você vai priorizar pela liquidez, e aí na hora que ele vier aqui em cima e trouxer, por exemplo, uma mudança de cara de confirmação daquela, perfeito, quebra fundos, entra o interesse da oferta, depois de limpar a liquidez de tudo aqui, perfeito, no teste tem uma venda muito boa e aproveita o cenário. Então isso aqui encaixa perfeitamente com a limpa de liquidez ali em cima. Se ele não tivesse criado, já que ele criou a liquidez, então ele já tem tudo para você vender. Tem o bloco, tem a confirmação e ele já está limpando uma liquidez relativamente forte em cima dos topos. Isso é extremamente importante. E agora dando uma olhada aqui em outra configuração agora de compra, num movimento muito bom também, que foi esse cenário. Olha que movimento interessante, pessoal. Que quando você tira o zoom do gráfico aqui, você tem uma noção de onde tem zonas de liquidez de melhor qualidade, que são topos e fundos mais expressivos, né? Aqui, por exemplo, olha só, tinha um fundo marcado. Olha só, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó, deixa eu marcar aqui mais forte. Eu deixo bem fino ali as marcações, mas olha lá. Tá vendo? Tem um fundo ali. Então é um fundo de liquidez. Aqui teve até uma compra. Onde tem seta aqui, tem trade que a gente mapeou, né? Então compra, venda, venda, venda. Então tem vários cenários. Mas aqui é um fundo de liquidez que a gente estava marcando. Aí você vai vendo, né? Olha só, o mercado captura a liquidez do fundo nesse ponto, impulsiona. Aqui tinha fundo de liquidez, ó, que a gente marcou, captura a liquidez, impulsiona. É muito comum esse tipo de comportamento. Ó, topo de liquidez aqui em cima, vem aqui em cima, gera a venda que a gente mapeou. Topo de liquidez, vem em cima, captura, gera a venda. Cara, tem que pegar essa leitura de mercado de captura de liquidez que você vai mudar o seu resultado completamente. Isso é muito importante. Tá? É a maneira mais profissional de operar. E aí, se a gente visualizar aqui zonas que a gente não marcou, esse fundo aqui é um fundo expressivo desse, não é? O preço veio quebrando estrutura, ó, quebrou esse topo por meio desse movimento de alta. Aqui a gente tem um fundo validado por conta dessas quebras de estrutura. É um fundo de liquidez, a gente pode inclusive marcar ele. Tá lá, a gente pode marcar esse fundo como um fundo de liquidez. E o que vai fazer a gente comprar antes de chegar nesse fundo? E o que vai fazer a gente falar, não, peraí, só compro se for embaixo desse fundo, depois de capturar a liquidez? Se aqui tiver um order block de qualidade, aqui pode até ter um bloco de qualidade, mas está muito confuso, tá vendo? O movimento aqui definitivamente está muito estranho. Você não consegue presenciar um bloco nítido, um último candle de alta antes do forte movimento último candle de baixa, né, antes do forte movimento de alta, que não está claro aqui, porque tem um monte de movimento, ele está bem esquisito aqui, tá vendo? E aí você pode puxar o volume profile. Quando você puxa a ferramenta do volume profile, olha só, você encontra uma região bem mais objetiva, ele traz um pouco mais de clareza. Olha como é que apareceu a POC aqui, tá vendo? Isso daqui é uma região de grande volume negociado, que costuma dar em cima de zonas de order block de qualidade. Isso que te direciona quando o movimento não está muito nítido, né? A região para você marcar. Qual que eu marco? Marco aqui, marco mais aqui em cima. Qual que faz sentido marcar aqui? Esse último candle de baixa, esse candle de baixa. Esse daqui seria o último mesmo, mas está muito esquisito, né? Tá uma puxada grande aqui para baixo, depois o mercado ficou meio andando estranho aqui. Fica difícil de localizar. Quando é assim, você puxa a POC, você consegue ter uma noção. Olha lá onde o preço está indo. Olha lá, perfeito. Ó, deixa eu puxar aqui só para vocês localizarem. Ó, a linha vermelha ali, ó. Perfeitamente onde ele foi parar, tá vendo? Exatamente lá na zona. Então, olha só. O que ele veio desenvolvendo aqui e era exatamente o que ele tinha que desenvolver. Qual que é o princípio base, pessoal? O princípio é que ele tem que capturar liquidez embaixo de fundos de qualidade, liquidez boa, ter uma indução ao erro ali, né, que seria essa captura de liquidez, para você ter uma boa compra. A gente estava de olho nisso lá no time também, olha só, visualizando essa possibilidade. Olha lá, o que ele tinha que fazer?
Então ele tem que criar essa liquidez. capturar. Por que ele tem que criar essa liquidez que eu estou mostrando ali? O que é criar liquidez? Por exemplo, andar de lado e criar um suporte. Criar liquidez é isso, ele cria um suporte onde vai induzindo muita gente a comprar no nível de suporte e ele está criando liquidez fazendo isso, desenvolvendo uma indução ao erro. Então ele criando esse suporte, que seria os fundos nivelados que eu estou ilustrando ali com o preço andando de lado, ele vai criar essa liquidez de extrema qualidade e vai gerar uma possibilidade de compra se ele capturar a liquidez dessa zona de suporte criada e fizer uma boa confirmação, estando naquela redondeza ali que eu mostrei, que é aquela região meio esquisita, tá vendo? Então você tem esse cenário lá. Fundos nivelados que criou Cria o suporte, e vem com choque para confirmar. faz o choque, você tem uma compra, exatamente isso, depois de limpar a liquidez da indução, que seria o nível de suporte. Então, se você for ver aqui no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 1 minuto, qualquer tempo gráfico que funciona para todos os gráficos, né? Todo o tempo gráfico e todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, a gente trabalha com todos aqui no time, tudo detalhado ali, bem ilustrado. Então, aqui a gente vê que ele conseguiu perfeitamente criar o movimento lateral. Quando a lateralização começa desse jeito, ó, tá vendo? Por meio de um movimento mais forte de alta, que vem tentando quebrar topos, tá vendo? E depois ele fica andando de lado, quando o início da lateralização vem desse jeito aqui, é clássico para desenvolver uma acumulação. Normalmente a gente vê se desenvolvendo uma acumulação a partir daí. A acumulação remete à alta, né? Então ele tende a furar para baixo para depois disparar para cima. É o que a gente vê frequentemente. O que? Mais manipulação acontecendo. Cria aqui o nível de suporte, tá vendo? Nivelou os fundos, então ele joga todo mundo para um lado para ir para o outro. É o que a gente vê o mercado fazendo frequentemente. Então esse movimento vem aqui embaixo, pega naquela região que a gente falou lá, de POC, e aí ele faz uma microestruturinha aqui também. Perfeito, mas é o que a gente estava falando ali no time, tá vendo? Ele tinha que criar aquele suporte, capturar e fazer um choque para confirmar. De fato, aqui ele deu uma andadinha um pouquinho de lado maior, tá vendo? Mas na hora que ele conseguiu quebrar topos mesmo foi aqui, ó. Quebrou esse topo, nesse movimento de alta com intenção, voltou para o teste. No teste você tem uma compra para aproveitar o movimento. Qualquer lugar desse teste que você pode entrar, pode ver que ele veio meio curtinho, tá vendo? É bacana quando ele fica um pouco mais longo, vem mais aqui embaixo um pouquinho. Mas quando tá barato, cara, o stop, você pode entrar em qualquer lugar. E aqui tá extremamente barato. Você pode entrar em qualquer lugar desse teste aqui depois que está tudo configurado, porque você já tem tudo muito bem estruturado. E olha o movimento que vai se desenvolver a partir disso. A gente vai ver o ativo explodindo lá para cima numa baita movimentação. Esse comportamento ele é muito comum, eu falo bastante dele lá no meu Instagram está ali em cima lotado de conteúdo, sempre estou falando sobre esse tipo de movimento, que é exatamente isso aqui, né? Ele cria uma lateralização grande, ele captura a liquidez e ele desenvolve muitas das vezes uma microestrutura na captura de liquidez para impulsionar os preços novamente para dentro da estrutura maior, e daqui ele vai embora a partir dela. Então é muito comum. Tá vendo como é que ele cria? Ele criou. Esse aqui é um cenário grande e esse aqui é um cenário menor, só que é o mesmo cenário, tá vendo? Ele anda de lado também, ele cria um suportezinho, tá vendo? Ó, deixa eu marcar aqui mais forte para vocês visualizarem. Ele vai criar um nível de suporte exatamente igual ao de cima, olha lá. Tá vendo? Então ele anda de forma lateral, cria um suportezinho, captura a liquidez e suporte, e aí entra o interesse comprador, faz o choque que a gente viu, testa e desenvolve o cenário. Perfeito. Que é a mesma coisa daqui de cima, tá vendo? Ele também andou de lado, criou esse suporte, capturou, fez o choque maior aqui, quebrou esse grande topo nesse movimento de alta, voltou para testar, testou e foi embora. Tá vendo? É a mesma coisa. É o cenário grande e o cenário menorzinho aqui, mas é o mesmo movimento, exatamente igual. Muito comum, estrutura menor impulsionando os preços para dentro, novamente da estrutura maior, que seria essa daqui. Muito comum esse comportamento de preço, falo frequentemente dele, muito bacana. Explodiu lá para cima, depois foi muito mais, desenvolveu muito mais. A gente está falando de um trade aqui de 12 vezes o risco-retorno, então é só ficar de olho nesse tipo de movimento que o ativo vai gerando ótimas configurações. Então entenda isso, entenda esse princípio, sempre que você colocar ele em prática, você vai ficar com a tomada de decisão muito mais afiada, que é qual? O preço precisa capturar uma liquidez boa embaixo de fundos para eu pensar em compras. O preço precisa capturar uma liquidez boa em cima de topos para eu pensar em vendas. Se o mercado acabou de pegar naquele order block, naquela zona de demanda, naquela zona de oferta que você marcou, mas ele ainda não capturou uma liquidez forte embaixo de fundos ou em cima de topos, né? Consequentemente ele está pensando em compras e vendas. Se ele ainda não fez essa indução ao erro, se ele ainda não capturou essa liquidez, não capturou os stop loss, não induziu os traders ao erro antes de pegar nessa zona de demanda ou de oferta, a chance dele furar esse order block é muito grande e ele acabar buscando a zona de liquidez, que seria embaixo do order block ou em cima do bloco no fundo ou topo, entendeu? Então aqui, por exemplo, se ele não tivesse feito essas induções ao erro, criado esses níveis de suporte, aí deixa ele andar.
deixa ele andar, porque o ideal vai ser ele capturar aqui embaixo. A chance dele respeitar aqui vai ser muito menor. Agora ele criando a indução, que foi o nível de suporte, capturando a liquidez de todo mundo, confirmando com aquela mudança de caráter, com aquele choque que eu mostrei, né? Que é a quebra de topo válido, com o interesse da compra, né? Volta no testezinho, você vai ter uma compra ali, porque isso aqui está tudo dentro de contexto, está te dando todos os princípios para você pensar em montar a operação. Se não tiver nada disso, deixa ele andar, porque a chance dele usar isso tudo aqui de manipulação e a captura da liquidez ocorrer justamente aqui embaixo do fundo, e aí sim ele vir trazendo confirmações, é grande, beleza? Então preste atenção nisso, são detalhes importantes. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, espero que tenha agregado, assista novamente para você pegar os detalhes que vai ser bem importante e vamos juntos. Entre aí no nosso grupo do Telegram também que está aí na descrição, tá lotado de conteúdo lá, estou sempre passando vários conselhos de trade importantes, beleza? Vamos junto, time. Fui!